Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal aqui do Clube de Artes das Criativas. E na nossa aulinha de hoje nós iremos costurar um cooler personalizado, isso mesmo, um cooler com capacidade de 11 litros que dá, né, entre 12 a 18 latinhas. Totalmente personalizado, tá? De cima, tá? A parte de baixo, fica a critério de vocês, tá? Eu fiz, né, no Nylon 600 e ainda estruturei, por quê? Porque o meu marido falou, será que se não ficar sem estruturar vai ficar muito molinho? Ah, estrutura pra gente ver se vai ficar mais durinho. Então, nós vamos fazer o teste aqui, porque ele quer uma coisa bem encorpada. Certo? E nós iremos precisar desta parte aqui, que será o quê? As nossas laterais aqui do nosso cooler. E iremos precisar também da parte da trava, tá? Que vai ser a trava aqui do nosso cooler, que eu não sei onde eu coloquei, mas eu estou procurando aqui. Aqui. Essa aqui, ela vai ser a trava, tá? Do nosso cooler. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer uma emenda nas laterais e não fique preocupada, ah, vai ficar a emenda? Não vai ficar emenda. Por quê? Porque aqui nós iremos colocar o quê? Iremos colocar alça C&A em cima da emenda da costura. E aí não vai aparecer, tá? Vou utilizar uma alça C&A, que é uma alça reforçada, mas vocês podem estar utilizando a alça chique. Eu não indico alça CBR. A alça CBR é para brindes, tá? Então, aqui nós vamos também utilizar a manta Etaflon. A manta Etaflon, vocês vão colocar, quando colocar o zíper, aí vocês vão colocar aí a manta Etaflon, tá? O que que eu vou fazer? Quando eu for costurar a alça, eu não vou costurar sobre o Etaflon, tá? Por quê? Porque quanto mais costura o Etaflon vai fazer buraquinhos, pode fragilizar e perder mais a função dele, que é de manter a temperatura do material. Então, eu aqui coloquei colei aqui uma EVA de 2 milímetros, mas vocês podem colocar um TNT, por exemplo, de 80, de 100, pra ficar um pouquinho mais grosso, que eu quero ele bem estruturado aqui, ó. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui as minhas laterais, frente com frente, e tombo e faço o que? Uma costura de pesponto. Certo? Então, é isso que vocês vão fazer aí, ó. Vou costurar aqui com um pé de máquina. E o EVA, vocês cortam 2 centímetros menor. Certo? Aqui minha tesoura. Cortar aqui ali. E aí, agora, ó, eu tombo aqui. Certo? E venho aqui, ó. E faço aqui uma costura de pesponto e rebater, né? Venho aqui com a minha outra lateral e vou costurar. E vocês sempre verifiquem o sentido da estampa, tá?
E aí, ó, venho aqui e vou rebater. Certo? E aqui agora, o que vocês vão fazer? Vocês podem vir costurar o zíper, certo? E já colocar o Etaflon, que aí vocês vão ter a noção, né, aqui da vira. Ou vocês já podem vir colocar a alça com a meia argola e deixar aqui, ó, elas com pelo menos um dedo. Por quê? Um dedo que eu falo com relação aqui e parar a costura. Por quê? Porque eu vou colocar depois o meu zíper. E eu não vou colocar agora o meu zíper, porque eu vou ter que colocar o Etaflon. E para evitar que eu costure com a manta, para que a manta não perca, né, a função dela. Porque quanto mais vocês costurarem, mais vai tornando a frágil. Então, eu vou vir aqui, certo? Com minhas duas meias argolas. E vou medir aqui, ó. Mais ou menos, tá? Mas antes de medir, eu vou vir aqui, ó, com minha meia argola. Venho com a minha meia argola. Selo bem aqui a ponta, certo? Aqui, vou jogar pra trás. Vou deixar aqui um espaço. Sobrando, né? Um extra. E vou costurar aqui, ó. Certo? E, ó, vou costurar aí um dedo. Pra deixar aqui, ó, a parte do meu zíper, tá? Então, eu vou deixar aqui afastado um dedo e vou costurar aqui, ó. E ela vai ficar em cima da minha costura, certo? E vou refilar aqui. Ó, tá vendo? Então, vai ter um espaço aí suficiente pra eu colocar o meu zíper com o meu Etaflon. Linha de poliamida. Por quê? Porque isso daqui vai carregar latinha, né? Vai carregar aí peso. Então, tem que tá bem reforçado, ó. Vai ficar assim, né? Aqui eu costurei uma linha, mas eu vou fazer uma costura aqui de uma linha aqui também no meio da minha alça. Pra garantir. Feito isso aqui, eu venho aqui e faço a mesma coisa. Ó. Selo bem. Coloco minha meia argola, puxo aqui. Vou fazer aqui uma costura pra segurar. Certo? E vou vir aqui, ó. Um dedo e posiciono. Um dedo aqui, vou posicionar aqui minha alça. Olha só. E vou costurar aqui.
Aí eu vou aqui na minha alça. E faço uma costura aqui também central. E já refilo aqui, ó. Certo? Feita essa parte, nós iremos colocar a nossa trava. Ou, desculpa, nós iremos colocar o nosso zíper. Só que agora é que eu vou lá e cortar o meu Eitaflor. Porque eu vou cortar o meu Eitaflor ele todo, tá? Pra ficar todinho aqui. E eu vou cortar ele um pouquinho maior que a minha peça. Bom, cortei o meu Eitaflor, tá? A única emenda que vai ter é quando eu colocar a minha trava, porque não tem jeito, né? Aí eu faço a emenda. E aí a gente vai precisar, né, do nosso zíper. Vou estar utilizando aqui o zíper número 5. Ó, corto um pouquinho maior. Que é a minha peça. E aí eu venho fazendo a minha costura. Primeiro eu costuro aqui, ó, meio centímetro, depois coloco o Eitaflor 1 centímetro. E pra facilitar, na hora de costurar o meu Eitaflor, eu vou colocar, né, um hidratante. Mas também tem aqueles óleo, né, próprio, pra fazer isso, que eu não sei o nome, tá? Então eu vou vir aqui costurar. Que eu vou cortar o excesso da bordinha, que eu deixei uma bordinha branca aqui. E aí agora eu vou costurar aqui o meu Eitaflor, certo? Mas eu vou virar ele pra trás, porque eu acho que vai deslizar melhor. Eitaflor é uma peça que você tem que ter muito cuidado e vou usar um ponto mais largo. Viram que eu cortei ele um pouco maior. Por quê? Porque também ele desliza, né? Então, todos esses cuidados precisamos ter aí na hora de costurar o Eitaflor. Bom, eu só olhei, né, se tá mastigando. Não tá mastigando, então eu continuo aqui, ó, costurando aqui a minha peça. Bom, aqui eu só vou costurar porque a parte aqui altinha, né, que é o encontro. E aí eu vou cortar aqui, ó, o meu excesso de Eitaflor aqui.
E aí agora, ó, eu vou rebater essa minha costura. Só vou dar uma ajeitada aqui, ó, pra costurar direitinho aqui. Porque aqui não costurou, aqui a parte altinha. E agora, ó, vocês vão vir e rebater aqui a costura, certo? Vou rebater aqui com um pé de máquina. E vai ajeitando. E aí, pra reforçar, vocês podem estar costurando duas costuras, né? Uma mais afastada e uma mais próxima. Ou não, pra não danificar, né? Mas aqui eu costurei duas costuras, que é pra ficar um pouco mais seguro e não correr o risco de, com peso, né, se soltar. E aí, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os cursores. Os cursores, eu vou colocar dois, tá? Dois cursores, um de um lado e o outro de outro, que é uma peça que, caso danifique, né, tenha o outro. E aí, agora, vocês vão ter que costurar a trava, certo? E para costurar a trava, vocês também vão precisar, né, do Etaflor. Eu até cortei aqui um pouco maior também. E aí, vocês vão precisar costurar aqui, ó, essa trava.
eu vou aproveitar, vou pegar essa minha trava, vou fazer aqui uma costurinha de segurança. Só pra garantir mesmo que ela não vai se soltar. Como eu deixei uma bordinha branca, então não vai ter problema nenhum. E eu acho que minha linha acabou. E aí, feita, vou fazer aqui só mesmo pra dar uma segurada aqui, ó. E vou cortar aqui as laterais. E aqui vou cortar aqui também o excesso. E venho aqui a minha trava. A trava vocês podem deixar pra medir, né? Fazer. É bom sempre deixar sobrando pra não faltar, né? Pra não ficar menor que a peça. Que no meu caso aqui, ó, ela ficou um pouco menor por conta do rebatimento do zíper, né? Então, conforme seja, você for rebater o teu zíper, possa ser que a peça fique menor, a trava, né, fique menor. Então, vocês tomem bastante cuidado com isso. E aqui acabei colocando, foi creme demais. E aí, vocês, ó, vem costurando. Como esse aqui vai ser pra mim, não tem problema nenhum ele ficar um pouco menor que o proposto. Mas aí vocês já sabem, né? A trava faça um pouco maior, porque depois vocês vão ter que verificar. Aí aqui eu corto o excesso do meu zíper e, ó, queimo. Queimo não, né? Vou selar. E venho aqui com o meu acabamento, ó. E aí, feito isso, ó, vocês podem estar rebatendo aqui, tá? Aqui vai ser do mesmo jeito, só que na hora de rebater, como é uma peça estruturada, gente, vai ser um pouco mais difícil, tá? Mas vai dar certo.
E aí, ó, do mesmo jeito. Certo? Aqui eu vou fazer de novo, porque fugiu aqui, escorregou. E venho aqui, ó, com o meu viés. Caso vocês não queiram rebater aqui do outro lado, então vocês costurem aí com a margem maior. Só que toda margem que você for dar na máquina, ela tem que ser calculada para quando você for colocar a sua peça, que no caso aqui é o fole, né? Na parte da tampa, certo? Então, se atentem bem. E aqui no meu caso, na hora que vocês forem rebater, vai ser um pouquinho difícil, mas vai dar certo, tá? Ó, aí vocês vão ter que, ó, pegar como a minha peça está estruturada, então vai ser um pouquinho mais duro, certo? Deu movimentar aqui, mas vai dar certo. Aí vocês vão ter que ter cuidado aqui na hora pra não coisar o etaflon, certo? Aí o que que eu faço? Vou até metade e vou virar aqui a minha peça. E começo aqui desse outro lado. Não tenho medo de amassar a peça, tá, pessoal? Não tenha medo. E vai ficar assim, ó. Certo? Aí aqui eu vou refilar aqui o meu excesso de manta. E aqui agora o que que eu vou fazer? Costura com costura aqui da minha trava. E vou descobrir aqui o meio dessa minha peça. Ó, e faço pique ou marco com a caneta aí, fantasminha, tá? Faça os piques aqui. E em cima, como não se pode fazer pique em zip para não desfiar, vocês vão usar aí o giz panda no zíper. Certo? Usem o giz panda aqui no zíper. E aí vocês fazem a marcação com giz panda. Certo? Feito isso aqui, vocês vão reservar e vocês vão trabalhar aqui com a sua parte da frente, tá? Caso
você queira colocar a alça, você coloque a alça antes de colocar o teflon. Como que você faz para colocar a alça? Vamos imaginar. Vocês vão medir aqui, mas vocês vão colocar um pouquinho maior, né? O tanto que dê aqui para pegar com a mão, né? De repente, vamos imaginar 35 centímetros. Por quê? Porque aí vocês vão fazer 35 centímetros, 35 não. Pera aí que vai ficar grande. Deixa eu ver. Ó, uns 30 centímetros. E aí costura uns 4 pra dentro, uns 4 aqui, ó. Pra ela ficar aqui, pra ter esse espaço pra pegar com a mão, tá? Mas aqui eu vou fazer sem a alça de mão, tá? Pra não ficar o peso também todo na tampa. E aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, o meu teflon. E vou fazer uma costura de segurança com um ponto maior, que é o ponto 5. E refilo aqui meu excesso de etaflon. Corte um pouco maior, por quê? Porque se mover, né, você não vai ter muito problema. Aqui não costurou direito, mas nem tem problema. Fez isso na parte de cima, faça o mesmo procedimento na tampa de baixo. Por quê? Porque aí depois vocês vão colocar ao vivo, tá? Mas é importante também vocês marcarem, né, o centro da peça, né? Então, ó, eu vou riscar aqui com giz panda. Vou vincar aqui, ó, e encontrei o centro da minha peça. E ó, refilem. Estou usando, né, o etaflon de 2 milímetros. E faço aqui a mesma coisa, ó. O meio. Feito isso, colocar ao vivo. Certo? Onde foi que eu botei? Eu sempre deixo sobras aqui. Então, ó, o que que vocês vão fazer? Depois ela sai. Eu vou colocar aqui o vivo, tá? Vou colocar também no ponto 5. O mais próximo possível da peça. Aqui o mais próximo possível da ponta, né? É a minha costura aqui pra tá segurando.
aí vocês vão fazer, né, a mesma coisa, colocar o vivo aqui na tampa. E aí, prontinho, feito isso, gente, vocês vão, né, pegar a parte de cima e vão posicionar aqui, né, na tampa, mas verifique direitinho aqui a posição da peça, ó. Certo? E aí, vocês vão colocar o pique com pique. E vamos, né, costurar o fole, né, que é o corpo, aqui na nossa tampa. E vai ficar assim, ó. E aí, vocês vão costurar. Eu coloco hidratante aqui, ó, pra deslizar melhor.
E aí, vocês costuraram aqui, vocês já vêm, né? E costurem, né? Aqui. E aí, eu já vou colocando aqui, ó, um pouco de hidratante para estar ajudando aqui quando eu for costurar. Não tenham medo de amassar a peça, tá, menino?
E aí, vocês vão verificar se a peça costurou direitinho, se não ficou nenhum detalhe que vocês deixaram passar. E aí, ó, a nossa peça vai ficar assim, certo? O nosso cooler. Só que aí agora falta o quê? Colocar o viés de acabamento, tá? E aí, na hora que vocês colocarem, também coloquem o viés em um ponto largo. Vocês vão ver vídeos dessa peça no YouTube. Vão ver. No Nylon 600, sim. Só que a pessoa não fez, quem fez, não fez assim, bem estruturadinho, tá? Como eu. Vai sair uma peça um pouco mais cara? Vai, mas vai ficar mais durinha, né? O cliente não vai falar, ah, nossa, que mole. E um detalhe também muito importante que vocês devem informar para o cliente é que, para evitar vazamento, deve-se usar gelo artificial, que são gelos reutilizáveis, né? Aqueles que vêm saquinho em gel, sabe? Então, quando vocês forem colocar um anúncio de vocês, já deixem ciente isso pro cliente depois não falar, ah, mas eu coloquei gelo, não sabia, vazou o gelo. Se é um cooler, né? As pessoas vão pensar o quê? Que por falar em cooler, vai achar que é aqueles de plástico e que podem colocar gelo, né? Mas não pode colocar o gelo, que derrete. Mas tem que ser um gelo reutilizável, tá? Valor de venda do cooler. Esse cooler vocês podem vender e devem vender, né? Como é um produto personalizado, ele está em torno aí de uns 75, 85 e chega em torno até de 90, cento e poucos reais, né? Vai depender da região, dos materiais que vocês vão colocar, se vocês vão optar por forrar a peça ou se vocês não vão forrar a peça, né? Então, tudo isso aí vocês devem calcular. E aí, colocando, né, aqui, agora vocês vão colocar, né, o acabamento aqui, embaixo. Que é pra não ficar, né, gente, aparecendo essas rebarbas aí, da costura. Então, vocês vão aplicar aí, né, na peça de vocês. A cola que eu usei pra tá fazendo essa estrutura no EVA aqui, eu utilizei a cola Tec Bond, tá?
Ela é uma cola que vende numa latinha. Mas existem outras colas também no mercado que vocês podem estar utilizando. O porquê que eu estruturei, gente? Porque existe alguns nylons com gramatura maior e menor, né? Então, tem uns nylon que é mais fino com relação a outros, devido à gramatura. Então, por isso que eu optei em fazer essa estruturação, né? O meu viés, ele anda escorregando muito. Por conta da peça do Etaflor. Aqui saiu, né? O meu viés saiu. Então, e assim ficou, né? O meu cooler. Agora eu vou desvirar. Com cuidado, vou ter que amassar aqui. Não tem jeito. E com cuidado para não rasgar o Etaflor, né, gente? Que o Etaflor, ele é fino, então tem que ter muito cuidado. E assim ficou o nosso cooler, pessoal. Super lindo, charmoso. Aí aqui é só colocar a alça, né? De um lado e do outro. A abertura, né? Total.